Olá a todos, meu nome é Daniel Lourenço e antes de avançar na apresentação desse vídeo, eu quero deixar aqui registrado a imensa satisfação de fazer parte desse evento do webinário Cristianismo e Libertarianismo, evento idealizado e organizado pelo Carlos Xavier e pelo Rodson Cipriano, que além de serem pessoas incríveis, muito me honram com as suas amizades. Poder participar e contribuir num evento inédito como esse em parceria com eles e com outros que eu estou conhecendo por meio deles, falando sobre um tema pelo qual eu nutro verdadeiro interesse, que é a natureza teológica do Estado, é de fato muito gratificante. E eu peço a Deus que me ajude a fazer justiça ao evento com a minha palestra. Eu vou tratar com vocês justamente isso, a natureza teológica do Estado. Mais precisamente, eu vou tratar a ideia do Estado como a cristalização do pecado original. Eu sei que isso pode soar muito estranho, né? Até mesmo para uma audiência cristã. Afinal de contas, o Estado é laico, não é mesmo? Eu não vou entrar no mérito dessa questão agora, mas eu vou deixar a título de provocação a seguinte pergunta: onde foi mesmo que aprendemos essa ideia? Isso é algo para vocês irem pensando. Bom, antes de avançar nessa aventura, dada a heterodoxia do que eu irei propor e devido ao fato de que muitos de vocês que estão agora me assistindo não me conhecem, eu penso que seria interessante começar essa apresentação falando um pouco de mim e do modo como eu estruturo as minhas reflexões. E essa apresentação, evidentemente, né? Como eu sou formado em filosofia clássica e eu sou cristão, um cristão do tipo que acredita naquilo que Paulo diz aos Coríntios sobre o poder da palavra para destruir sofismas, sofismas do tipo laicidade do Estado, tá? O poder da palavra para destruir sofismas que afastam os homens do conhecimento de Deus, trazendo assim cativo todo o pensamento a Cristo. Eu de fato acredito nisso e tento, na medida das minhas forças, exercer essa atividade todos os dias, em tudo que eu faço. Assim, ao conjugar essas duas características, ou seja, a minha formação acadêmica e a minha visão de mundo, sempre que eu reflito sobre uma questão, eu começo tratando dela à luz da filosofia e, quando é o caso, e quase sempre é o caso, eu concentro-me nos autores antigos. E nessa primeira etapa, eu busco então determinar qual o problema enfrentado e as soluções propostas, quando há de fato soluções. E uma vez feito isso, numa segunda etapa, então eu procuro refletir sobre a mesma questão, agora à luz do texto bíblico. Eu busco então entender como o problema se mostra a partir da palavra e como a partir dela ele se resolve. O que eu apresentarei aqui será uma amostra extremamente sucinta, diga-se de passagem, do que eu venho fazendo já há algum tempo. Eu quero que vocês percorram comigo esse caminho. O caminho de uma reflexão filosófico-teológica sobre esse fenômeno que nós chamamos Estado, a fim de perceber o que ele é na sua origem e no seu propósito último. E com isso eu espero, honestamente, eu espero oferecer-lhes uma amostra, nem que seja um pequeno vislumbre do que nos possibilita uma visão bíblica acerca da realidade. Bom, eu imagino que já ficou claro o meu ponto. Podemos agora finalmente avançar no assunto desse vídeo. O que a filosofia diz sobre o Estado? Sobre a sua origem e seu propósito? Nessa etapa inicial, é muito importante, uma coisa muito importante para o sucesso da minha apresentação, tá? Eu quero que vocês percebam a dimensão teológica do Estado já a partir da percepção secular do mesmo. Talvez isso possa parecer um pouco confuso, essa ideia, no início, mas eu garanto que ela vai ficar clara no decorrer da apresentação. Novamente, o que a filosofia diz sobre o Estado, sobre a sua origem e seu propósito? Eu, é claro que eu não vou considerar as diferentes respostas uma a uma, né? O tempo aqui não nos permitiria isso. Será necessário apenas que nós tenhamos em mente alguns princípios primeiros,
quatro, para ser mais preciso, que ao serem contrapostos, eles revelam uma contradição que subjaz todas as teorias políticas. E eu digo mais que isso. Tá? Uma teoria política é, essencialmente, uma tentativa de resolver essa contradição. Os dois primeiros princípios eles são representados pelos termos natureza e lei. E é importante levar em consideração os sentidos clássicos desses termos, que eles estão presentes nas teorias políticas em geral. O sentido deles é muito diferente dos significados atuais que são atribuídos a esses termos. E para marcar a distinção necessária, eu prefiro fazer o uso dos termos gregos physis e nomos. Physis significa natureza, mas no sentido de aquilo que é necessário, aquilo que é por si mesmo, anterior, aquilo que permanece, e em certo sentido, aquilo que é eterno. Nomos significa a lei, no sentido de aquilo que é por convenção. É o exato oposto de physis, aquilo que é contingente, acidental, que poderia ser diverso, aquilo que é dependente, que perece, que deixa de ser, etc. Vocês já perceberam, né? Qual é o sentido? Bom, eu quero que vocês notem que esses dois termos eles são contraditórios entre si, o que em tese não permite uma conciliação dos mesmos. A rigor, uma lei natural, ou seja, uma convenção por natureza, é um completo absurdo. Tá? É uma contradição em termos. Ela só faria sentido se houvesse um legislador natural. Isto é, um legislador que possuísse aquelas características de ser necessário, por si, eterno, etc. A partir desses dois pontos, nós podemos fazer uma espécie de recorte na multiplicidade das teorias políticas, separando-as em dois grupos. E é isso que eu quero que realmente que vocês tenham bem claro diante de vocês. O primeiro desses grupos é formado pelas teorias que são classificadas como teorias organicistas. Eu não gosto muito desse nome, mas enfim. A ideia é que elas compreendem o Estado em termos de um organismo ou de um corpo. A ideia presente é a de dependência das partes em relação ao todo, da anterioridade ou primado do todo em relação às partes. O Estado não é o resultado de uma mera soma, ele é algo mais que essa soma. Sendo o Estado por natureza, ele é algo necessário por si mesmo. Isso é muito estranho, acreditem. Tá? Mas é assim que as coisas são colocadas. O segundo grupo ele forma as teorias contratualistas. Nelas temos o quê? O oposto, exatamente o oposto. O Estado depende das partes e elas o antecedem na ordem ontológica. Nesse caso, ele não é nada além do resultado da soma das partes. O Estado ele é simplesmente o resultado de uma convenção, de um acordo entre seus membros. Nós encontramos esses dois paradigmas de teoria política já na Antiguidade Clássica. E dois autores chaves tipificam esses grupos. Um deles é Aristóteles, tipificando as teorias organicistas, e o outro é Cícero, nas teorias contratualistas. Infelizmente eu não terei tempo para entrar no texto desses autores. Mas eles acreditem, eles apresentam o Estado justamente como descrito, tá? Para Aristóteles, ele é, por natureza, necessário, por si, anterior às partes, etc. E para Cícero, ele resulta de um acordo jurídico e da comunidade de interesses. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, aí eu vou ter que novamente repetir, porque essa ideia precisa estar bem presente para vocês. O Estado não poderia ser ambos, né? Ele teria que ser ou por natureza ou por convenção. Isso significa que alguém precisa estar errado nessa equação. Uma convenção por natureza é algo contraditório e, enquanto tal, ela deveria ser impossível. Mas vocês verão um pouco mais adiante que tal conjunção é de fato necessária. Preparem-se. Os outros dois princípios que eu quero apresentar, eles são o universal e o particular. O que significam? A universalidade ela traz consigo o sentido de unificação, de ordem.
O universal é aquilo que confere unidade a uma multiplicidade. É um princípio unificador. Já o particular, se considerado enquanto tal, ele representa o exato oposto. Se considerado como enquanto aquilo que lhe é único, exclusivo, que lhe confere identidade, então nós temos a ideia de dispersão, de pulverização. O particular é um princípio de separação, no sentido da individuação. Entendo que aqui também temos uma contradição entre unidade e individualidade, ou universalidade e particularidade. Em tese, essa contradição se dá em tese, né? E na história do pensamento filosófico, ela se mostrou de dificílima resolução, se é que foi resolvida. Traduzindo isso em termos políticos, nós temos aqui o que? A oposição entre coletivismo e individualismo. O que me interessa aqui é o quadro de oposição que surge quando conjugamos os pares natureza e universalidade de um lado e convenção e particularidade do outro. Temos, de um lado, uma tendência para uma forma de totalitarismo ou absolutismo, né, extrema, e do outro para o individualismo, ou mesmo para um anarquismo extremo. Eu uso esses termos por falta de algo melhor, tá, por hora. Bom, eu vou fornecer alguns exemplos para deixar um pouco mais claro o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, para ilustrar. Alguns autores antigos que tipificam, ao meu ver, esses extremos, né, essas possibilidades lógicas. Do lado do totalitarismo ou do absolutismo, nós temos, na sua forma mais extremada e pura, tá? Entendo. Nós temos Platão. Em virtude de certas peculiaridades da sua doutrina ontológica, a teoria das formas, né, temos, no limite, pasmem, nós temos um Estado sem homens. Para ele, o Estado é uma forma, um eidos, uma ideia. Só que, enquanto ideia, ele é mais real do que qualquer uma das suas instanciações ou casos particulares. O Estado existe por si mesmo e é independente dos homens ou mesmo de cidades, estados particulares. Ele é, por natureza, e universal. Eu falei que era muito estranho. No outro extremo, conjugando-se convenção e indivíduos, temos algumas possibilidades bem interessantes, né? Um dos autores antigos é Protágoras. Ele tem uma doutrina relativista extrema. A ideia de que cada homem é a medida de todas essas coisas. E associadas a essa ideia nós temos o quê? O cosmopolitismo, a ideia do homem como um cidadão do mundo, e a polimatia, que é a capacidade de fazer tudo por si, né? Aqui nós temos o quê? Uma forma extrema de individualismo. Outro caso de interesse é Diógenes, o cão, fundador da escola cínica. Encontramos nele, além da busca pela autossuficiência, a ideia de que os animais são um modelo de conduta humana, porquanto eles não vivem sob qualquer lei. E por último, Crástilo e Pirro, da escola cética, eles compreendiam que tudo era o resultado de convenção, absolutamente tudo. De sorte que Crástilo, por exemplo, ele recusava a si mesmo a falar, e no máximo ele assentia com o dedo dizendo sim ou não. E mesmo por isso ele era censurado, né? Então, de um modo geral, os céticos eles buscavam a afonia, o silêncio, a ataraxia e a suspensão de todo e qualquer juízo. Um ser que simplesmente não agia. Temos aqui, nesse tipo de ideia, nós temos configurado o quê? O que eu chamo de homem-estado, ou cidadão de si mesmo. Aquele que vive apartado de todos e regido pelas próprias leis. Uma espécie de solipsismo social, ou um individualismo anárquico, bem extremado, tá? Não é muito difícil perceber o quão pitorescos são tais extremos. E, além disso, não é preciso muita sagacidade para concluir que em tais extremos não é possível o quê? O próprio homem, né? Nesses casos, teríamos, como bem salientou Aristóteles numa passagem da Política, deuses ou feras. Vale ler essa passagem que ela é na íntegra, que ela é muito interessante.
No Tratado da Política, justamente depois de apresentar a definição dele de Estado, ele diz o quê? Ele diz que quem não pode fazer parte de uma comunidade, ou quem não tem necessidade de nada por quanto se basta a si mesmo, não é membro de um Estado, mas fera ou Deus. Muito interessante, vocês não acham? E agora, por que é interessante isso? Porque aqui se afigura a ideia de que o Estado é uma necessidade e fora dele não se é homem, né? Mas fera ou Deus. Sem Estado, sem homem. E por que isso? Aqui é o ponto alto dessa primeira parte da nossa reflexão. Tá? Tal como eu entendo, o que as teorias políticas buscam é essencialmente conciliar esses dois extremos, a fim de tornar o ser humano possível. Percebem isso? A resolução do conflito entre esses extremos, isto é, do conflito entre natureza e lei, entre unidade universal e particularidade dos indivíduos, a resolução desse conflito se chama Estado. Né? Ao conjugar natureza e lei, o Estado confere necessidade às convenções, conferindo assim dever às escolhas e escolhas ao dever. Ao conjugar universalidade e particularidade, o Estado confere unidade aos indivíduos e identidade às multidões. E é por isso que o Estado pode conferir sentido à existência dos homens. Por resgatá-los da animalidade, pode lhes conferir uma dimensão moral, uma lei e um senso de justiça, bem como a necessidade de obedecê-la. E por isso ele pode puni-los, perdoá-los, redimi-los e salvá-los. É porque os unifica que se torna o seu fundamento, a sua fonte de estabilidade e ordem. E é por tornar possível o ser humano que o Estado se torna autor de homens. E, enquanto tal, ele exerce sobre eles a sua autoridade. Em resumo, por causa do Estado, nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo nele, nada fora dele. Entendeu? Eu não concordo com isso, tá? Eu só apenas estou apresentando como as coisas são postas. Agora vale perguntar, se o Estado é isso, isto é, se ele é a conciliação desses extremos, como ela é feita? O que possibilita a mediação entre eles? Em todas as teorias políticas, ela é feita através do mesmo meio, do mesmo mediador, pelo mesmo caminho. E qual é esse? O homem. Interessante, não é? Agora, para um homem ser possível é necessário um homem. Isso parece contraditório, né? E é de fato. E é por essa razão que todas as teorias políticas fracassam. Mas eu já estou aqui me adiantando um pouco na nossa fala, tá? O que eu quero retomando o ponto. Um é o mediador e dois são os modos de mediação. O primeiro, tendendo mais para as formas totalitárias de Estado, nós temos o quê? Um homem particular, instanciado no tempo e no espaço, no qual o absoluto encarna. A conciliação entre os extremos se dá nele, na sua pessoa. Ele se torna, assim, o Estado feito homem. Esse homem, então, a fonte primária, aquilo que legitima toda a ordem social, ou até mesmo, em alguns casos, a ordem natural. E exemplos disso, dos faraós do Egito aos líderes supremos dos regimes totalitários do século XX e XXI. Né? Nós temos exemplos aos montes. O segundo modo, ele ocorre no sentido inverso. A conciliação se faz a partir da multidão de indivíduos. Deles emana uma entidade universal, que confere unidade aos mesmos. Chamamos essa emanação por diversos nomes, né? O povo, o constituinte, o legislador, ou qualquer outra dessas criaturas fantásticas que povoam a mente atormentada dos filósofos políticos. Não é difícil reconhecer nos regimes democráticos atuais exemplos disso, né? Eu penso que vocês já podem agora vislumbrar o que eu estou querendo mostrar a vocês. Imagino que aquilo que eu estou chamando de dimensão teológica do Estado já se delimita aqui com maior clareza. O meu ponto agora é mostrar qual a razão disso ser desse modo. E, para tanto, finalmente iremos ao texto bíblico. Eu vou começar pelo Novo Testamento, partindo da consideração sobre dois termos: o termo governo e o termo nação. O termo governo, no texto bíblico, é uma das traduções para o termo arqué.
E é o campo semântico dessa palavra grega que nos interessa, né? A arqué tem três sentidos principais, que estão estreitamente correlacionados. Um deles é governo, estado, império, reino, a ideia de governança, como já anunciado, né, primeiramente. Agora, o segundo sentido é a ideia de pessoa, a pessoa que começa, a primeira na ordem de uma hierarquia, a ideia de líder, de magistrado, de autoridade em geral. E o terceiro sentido, que na verdade é o sentido primário desse termo, é princípio. Princípio e causa. Arqué é princípio. Princípio e governo. Eu preciso que vocês percebam a estreita relação entre essas ideias, entre princípio e governo. O que temos aqui é o quê? É aquilo que principia, que é a causa, o autor de algo, é também aquele que governa este mesmo algo. O autor governa e só ele tem autoridade para governar. O termo nação aqui ele é a tradução para diferentes termos gregos, né? E eu quero destacar dois deles. O primeiro, etnos, onde nós temos a palavra etnia. E a ideia dele, é claro, é nação, tribo, grupo de pessoas, uma multidão de indivíduos de uma mesma natureza ou gênero, mas ele tem a ideia de família humana. E ele é usado no Velho Testamento, na Septuaginta, para designar as nações estrangeiras em oposição à nação de Israel. O segundo termo é qual? É patria, onde nós temos a palavra pátria, ou patriarca. O sentido desse termo, é claro, é nação, povo, tribo, mas ele também tem a ideia de quê? De linhagem que retrocede a algum progenitor. A ideia de uma origem comum. E ele tem o sentido também de família. Então, percebam, eu preciso que vocês tenham presentes essas relações, tá? Sim, bem claras elas. As relações entre os sentidos desse termo. Temos o quê? A relação entre família, nação e origem comum, né? O modo como esses termos se entrelaçam. E percebam que, mesmo no termo etnos, nós temos o quê? A ideia de nação, família e origem comum. No termo patria, nós temos essa mesma relação. E ela é mantida justamente o quê? Ela é unificada pelo sentido, pelo único termo utilizado para elas. E o mesmo ocorre com o termo arqué, em que nós temos a ideia de princípio e governo. No português essa ideia fica distanciada, porque nós temos palavras diferentes. Mas no grego a união de sentido é preservada. Dito isso, eu quero agora partir para a consideração de algumas passagens do Novo Testamento em que esses termos justamente aparecem. E eu vou começar pelo termo patria. Em Efésios 3, 14 e 15, nós temos uma ocorrência-chave. E ela vai ser o modelo, né? Vai ser o arquétipo para toda a chave hermenêutica, para a gente interpretar todo o Novo Testamento. Entendo a interpretação que eu estou fazendo, tá? Nessa passagem, Paulo diz o quê? Ele diz que toda patria, toda nação, toda família, toda paternidade, esses são os usos que nós temos, as traduções que nós temos nas diferentes Bíblias, tá? Que toda patria, tanto dos céus quanto da terra, tomam seu nome do Pai, o Pater. Toda patria deriva do Pater. Não é interessante isso? E bastante óbvio, né? Paulo nos revela nesse versículo que o Pai, Deus, é o arquétipo de toda a paternidade. Em Deus está o princípio de todas as nações, de todas as famílias. Agora, notem algo muito importante, tá? Paulo não está dizendo que tudo que denominamos patria vem de Deus, né? Na verdade, ele está nos fornecendo um critério para determinarmos o que é e o que não é uma nação, uma família. Deixa eu dizer isso de novo, tá? Porque isso é, de fato, muito importante. Toda pátria deriva de Deus, significa que só aquilo que deriva de Deus é considerado pátria. Para ser pátria, é preciso ter sua origem em Deus. Vocês perceberam a diferença? É uma diferença muito grande, não é mesmo? Estabelecido esse ponto, eu quero avançar agora para Hebreus 11, numa passagem em que esse vocábulo, essa ideia de pátria, ela, uma vez mais, ela aparece. Nesse capítulo nos é revelado que Deus retirou Abraão de sua parentela, do seio da sua família, e o levou para o ermo, para o campo.
E ele foi para lá sem saber para onde se dirigia. E aí diz na sequência aqui o quê? Que pela fé ele se tornou estrangeiro e peregrino na terra da promessa. E diz ainda: Abraão, com seus herdeiros e a sua descendência, Isaac e Jacó, eles habitaram em tendas na própria terra, que como se fosse em terra alheia. E assim fazendo, eles manifestaram estar o quê? Procurando uma pátria. Não aquela de onde eles saíram, porque poderiam voltar, mas eles aspiravam a uma pátria superior, uma pátria celestial. Isto é, uma pátria feita do alto. Eles aguardavam a cidade, a polis que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vocês percebem isso? O que está acontecendo aqui? Deus os tornou estrangeiros e peregrinos, os retirou do seio da sua nação, para que eles se tornassem parte de uma nova nação, de uma nova pátria, uma que seria feita dos céus. Agora, tendo isso em vista, eu quero voltar para Efésios, no capítulo 2, porque nessa epístola, o Paulo está falando aos gentios, isto é, aos membros de uma nação estrangeira, de um etnos. Ele diz o quê? Agora já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E o termo aqui é oikia. Interessante, não é? Deus está constituindo uma família, uma pátria. Agora, o ponto-chave é saber como isso está sendo feito por ele, né? Nós vimos anteriormente o quê? Eu digo, quando nós consideramos o significado da palavra patria, a ideia de linhagem, de descendência, de um progenitor, de uma origem, um princípio comum. Então, para que Deus forme uma família, para que o pátria produza uma pátria, ele deve, obviamente, gerar filhos, não é? A pergunta agora é: como ele faz de filhos de outras pátrias seus filhos? Como ele nos faz filhos dele? Essa é a pergunta. Então, naquela passagem da carta de Hebreus, em Hebreus 11, que nós vimos ainda há pouco, ali nós temos um indício de como isso começa a ser feito, né? Deus nos tira da nossa pátria atual e nos torna o quê? Estrangeiros e peregrinos. Ele nos torna, por assim dizer, órfãos. Paulo, em Efésios, voltando para Efésios, né, ele diz o quê? Que Deus nos preparou para a adoção como filhos, por meio do seu filho Jesus. Informação que ele repete em Romanos 8, quando ele diz que Deus nos preparou de antemão uma forma, a forma de seu filho, para que fôssemos conforme ele. E em Coríntios, 2 Coríntios 3, perdão, ele diz o quê? Que nós somos de fato continuamente transformados na imagem dele. Quer dizer, isso está acontecendo agora. Notem isso. Deus nos faz, por meio de seu filho, seus filhos. É assim que ele forma a sua pátria. É assim que ele forma a sua família, a sua nação santa, como diz Pedro na sua primeira epístola. Agora, entendam, se Cristo é o princípio de nossa geração como filhos de Deus, se ele é o nosso autor, então ele quem tem autoridade sobre nós. É ele quem nos governa, é ele quem é o nosso Senhor. E por essa razão Pedro diz que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, que ele diz a eles que eles foram comprados pelo mais elevado preço, assim que não se tornassem servos de homens. Pense comigo, se somos de Cristo, exclusivamente dele, não é lógico concluir que só ele pode nos governar e que nós não somos servos de mais ninguém? Mas não é só isso, ainda tem mais, né? Em 1 Colossenses 15, 17, temos a seguinte informação, a seguinte revelação, perdão. Paulo diz: Ele, Cristo, é imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governos, sejam potestades, sejam governos, né? Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todos os critérios que a gente falou antes da questão de natureza e de lei estão presentes aqui. Se assim é de fato, o que nós podemos deduzir?
que Cristo governa sobre tudo e todos. Isso é muito óbvio, não é? Agora, temos uma questão muito interessante associada a essa. O fato de termos sido comprados e sermos propriedade exclusiva de Deus. Comprado aqui significa resgate, tá? Um preço que foi pago para nos resgatar de um cativeiro. Essa é a ideia. E qual foi esse preço, né? E por que ele teve que ser pago? Comecemos pela segunda pergunta. Ainda dirigindo-se aos Efésios, Paulo nos ensina o quê? Que todos nós, os gentios, vejam, nós somos os gentios, tá? Estando sem Cristo, éramos afastados da comunidade de Israel, da politeia de Israel. Éramos sem Deus no mundo. Essa frase é muito bela. E ao mesmo tempo ela é muito terrível. Né? Sem Deus no mundo. Éramos, na verdade, seus inimigos. Mas fomos reconciliados pelo sangue de Cristo, por intermédio da cruz, feitos um só povo, uma só família de Deus. Pelo intermédio da cruz. E em 1 Colossenses ele acrescenta que, por meio de Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O termo em destaque aqui é reconciliação, katalage, tá? No grego. Ele tem a ideia de que? De troca por valores equivalentes, ajuste de diferença, uma restauração a uma situação anterior que era favorável. A reconciliação feita, ela não envolve apenas o ser humano, entendam? Em Romanos 8, Paulo nos diz que toda a criação arde em expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Aguardando o quê? Aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Na esperança de que ela também seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vocês percebem o quão extraordinário é isso aqui? Né? Abrindo um parênteses, né? Nós temos aqui uma ressonância muito interessante e que explica o porquê da ecologia ser uma questão de Estado. O Estado como salvador da natureza. Mas isso é um assunto que eu vou ter que deixar para uma outra ocasião. Bom, o que temos, né? Temos a necessidade de conciliação, a necessidade de conciliação com Deus, perdão. A conciliação entre Deus e o homem, entre ele e nós, entre o absoluto e o contingente, entre o universal e os particulares, entre o eterno e o temporal. Entre aquilo que é sempre e absolutamente e aquilo que depende dele. E como essa conciliação é feita? Cabe perguntar. Ou melhor, como essa reconciliação é feita? A resposta é: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O homem depende da reconciliação dele com Deus para que ele possa simplesmente ser, permanecer. Sem Deus, sem homem, sem Cristo, sem reconciliação. Nele temos o princípio, a fonte de toda a ordem, do significado, do propósito, da justiça, da lei, da bondade, da beleza, do amor, etc. Isso se deduz logicamente do fato dele ser a causa de tudo. E bem como de outras tantas passagens do texto bíblico. Aquele que nos salva, nos redime, nos julga, nos pune, nos dá a vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como bem falou Paulo aos atenienses. Né? Eu penso que isso ficou bem claro, né, até aqui, não é? Eu digo, quanto aos paralelos do que foi apresentado anteriormente sobre o Estado. Está ficando evidente aqui a sua natureza teológica, não está? Bom, chegou finalmente o momento em que vamos unificar essas duas coisas. E, para tanto, devemos responder mais algumas perguntas. Por que devemos ser reconciliados? Essa é a pergunta. E por que somos tirados de dentro de outras nações para sermos gerados nação de Deus? A resposta para essas indagações está no princípio, né, na gênese de todas as coisas. E vamos, portanto, agora considerar o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Tá certo? Então, vamos lá. No princípio, Deus fez os céus e a terra. No princípio, isto é, em Cristo. Acho que isso já ficou bastante claro, né? Em Cristo, Deus fez os céus e a terra. Entenda que trata-se aqui de uma criação ex nihilo, ou seja, a partir de absolutamente nada que não seja Ele.
E disso se segue o quê? Que a autoridade absoluta sobre tudo. É disso que se segue uma criação ex nihilo. Eu insisto nesse ponto porque eu estou lutando aqui contra décadas de inculcação da ideia de que o Estado é laico e que a Bíblia não fala de política. Entendam, o único governo que existe é o de Cristo. Tudo nele, nada fora dele. E até esse lema foi roubado dele. Ainda em Gênesis 1, nós encontramos outra revelação extraordinária. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim foi feito. Homem e mulher. Deus os criou. Vocês conseguem compreender o significado e as implicações lógicas disso aqui? Isso aqui cabe na cabeça de qualquer um de vocês? Eu confesso que na minha cabeça isso eu tenho dificuldade. E eu sempre procuro externalizar isso, porque de fato é algo grandioso. Vocês percebem o valor e a dignidade incalculáveis que isso confere a todos nós? Imaginem qual seria o preço pago pelo resgate de algo tão precioso, caso isso se perdesse. Ainda em Gênesis, no mesmo fôlego, Deus ordena ao homem 3 coisas: multiplicar e povoar a terra, dominar e sujeitar a terra, cultivar a terra. Sobre esses 3 pontos, podemos dizer o seguinte. Sobre o primeiro deles. Temos a ideia de espalhar-se, ocupar espaços vazios, habitar em todo o canto da terra, fazer da terra inteira a nossa morada. Deus quer isso de nós. Ele nos quer, Ele quer gente, Ele quer pessoas, Ele quer uma família enorme, né? Uma única pátria, uma única nação. Uma nação mundial, governada por um único governo, o dele. Isso deve soar familiar para vocês, não é? Mas em outros contextos, é claro. Como assim, num discurso da ONU, por exemplo. Né? Isso não é coincidência, acreditem. O homem deve dominar, ele deve sujeitar a terra. Esse é o segundo mandamento. Né? Ele deve sujeitar a terra e os outros seres da criação. Domínio e sujeição aqui significam cuidado, isto é, administração. E um ponto para além desse, que é por demais interessante, é que o domínio do homem sobre a criação, ele não se estende ao próprio homem. Em nenhum lugar de Gênesis isso será feito. Aliás, em nenhum lugar da Bíblia isso é feito. O governo sobre os homens é exclusivo de Cristo. Nunca percam essa ideia de vista. Tá? Nunca percam ela. E em terceiro nós temos o quê? O mandamento de cultivar a terra. Agora, não pensem que se trata aqui de plantar batatas no Éden, tá? Por favor, não pensem isso. A terra daria os seus frutos ao homem. Não seria necessário trabalhar para comer. Aqui é preciso entender o termo cultivar em um sentido muito mais amplo, né? O sentido de cultura humana. A ideia de conhecimento, ciência, arte, tecnologia, enfim, a ideia de criar uma civilização. Né? Esse era o plano de Deus para o homem, compor uma família conosco. E para tanto, tal como todo pai, ele gerou o quê? Seres à sua imagem e semelhança. Somos seres feitos desse modo, para nos relacionarmos com o Pai. É com um anelo pelo Pai, a fonte de tudo aquilo que é, e de todo sustento, de toda a providência. O que deu errado então? Por que não foi assim que se sucederam as coisas? A resposta está em Gênesis 3:5. Ela se chama queda, o pecado original. Agora, qual é o verdadeiro significado de comer aquela maçã que nem era uma maçã de fato? Né? Qual é o verdadeiro sentido do pecado original? Não pensem que se trata de um ato de desobediência pura e simples ou uma birra de crianças mimadas. Não tem nada a ver com isso. Né? Esse foi um dos momentos mais decisivos da história universal. Ele afetou todo o curso e a ordem da natureza. Nós vimos isso, não vimos? O que foi mesmo que a serpente disse, a serpente Lúcifer, né, disse à mulher? Qual foi a sua promessa? Qual foi a sua proposta? Vocês serão como Deus. Entendam, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele já era como Deus. O que isso significa aqui é que o homem queria ser Deus. É sobre isso que se trata a queda.
sobre o desejo do homem ser Deus, dele estar na posição de Deus, de ser ele mesmo a medida de todas as coisas, a medida do bem e do mal. E aqui é necessário parar um momento para refletir isso, com cuidado, né? Pensem em tudo que foi dito sobre Deus, da relação dele conosco. Agora, imagine como isso se dá numa situação em que Deus é recusado e o homem quer ocupar o seu lugar. Tudo aquilo que Deus é para o homem, agora o homem quer ser para si mesmo. Vocês percebem o grau de loucura e de esquizofrenia dessa situação? Pai e filho de si mesmo, criatura que a si mesmo cria, causa e efeito de si. Né? Aqui nós temos uma prévia do pensamento contemporâneo. Tá? Bom, isso é só uma brincadeira, mas que é muito sério. Né? Nós nos tornamos o quê? Contradições em ato. E uma só contradição, isso foi bem estabelecido na filosofia, tá? Com Aristóteles, uma só contradição, se ela fosse real, é capaz de destruir toda a ordem do cosmos, toda a ordem da natureza. Nem sabia ele que ele estava certo, né? Que isso de fato está acontecendo. Bom, como o homem busca resolver essa contradição? Como ele busca salvar a si mesmo da morte, da completa e inequívoca aniquilação? Muitos são os nomes dados para essa tentativa, tá? Muitos mesmo. Mas o mais familiar para nós todos é Estado. E o segundo nome mais familiar é religião, né? Entendam, isso é o Estado na sua dimensão teológica, a condição do homem caído, de cada homem. Do momento da queda em diante, agora nós temos o quê? Nós temos duas histórias paralelas. A do estabelecimento de uma pátria celeste e a construção de uma pátria humana. E isso perfaz toda a narrativa bíblica, isto é, toda a história humana, do Velho ao Novo Testamento, do princípio até o fim do mundo. O que fez Deus? Qual foi a sua providência? Tão logo o homem caiu, Deus providenciou a sua subida aos céus. Ele começou a preparar o caminho para estabelecer uma pátria, uma família celeste, nas bases corretas, aliás, no único fundamento possível, Cristo, um fundamento que vem do céu. Percebem a beleza disso? Tal como a escolha pela queda foi livre, assim também deve ser a escolha pelo retorno ao Pai. Isso sabe, isso é muito precioso. Isso tem que ser entendido. Deus começa, a partir dessa ideia de escolha, ele começa então a ensinar sobre Cristo. E isso é feito por diferentes tipos, diferentes modos, né? Diferentes exemplos tipificam o seu filho. O primeiro deles Deus mata um animal e cobre o homem com a sua pele, tipificando aqui o cordeiro. Isso acontece logo depois do pecado, com Adão e Eva. E o que um homem faz? Ele começa a fazer política. Eu sei que isso vai soar muito inusitado para vocês, mas acreditem, eu posso mostrar, e eu vou mostrar isso para vocês. Qual foi o primeiro ato político de Adão? Qual foi? Primeiro, o que ele fez? Ele cobriu o seu estado de desgraça com as folhas da videira, enquanto Deus o cobriu com o quê? Com a pele do cordeiro. Né? Saibam que a videira é uma das árvores que tipificam a nação de Israel, o Israel étnico. Né? E ato contínuo a esse qual foi? Adão começou a construir a sua própria pátria, a sua própria família. Né? Adão gerou quem? Gerou Caim, o primeiro filho nascido do pecado. E Caim herda a função do pai, de cultivar a terra. Depois dele nasce Abel, o pastor de ovelhas. Abel oferece um cordeiro em sacrifício a Deus, claramente tipificando Cristo. Né? Caim oferece o quê? Um sacrifício nos seus próprios termos. Ele quer reestabelecer ao seu modo a relação com Deus. Ele oferece frutos da terra. É muito interessante isso. Vocês percebem aqui as duas famílias sendo construídas, não é? A do homem e a de Deus. Na sequência, Deus tenta ensinar Caim o modo correto sobre como fazer isso, por meio da morte do cordeiro. Ele diz a Caim que do modo correto, isto é, em Cristo, ele poderia governar sobre o pecado, que de outro modo o destruiria. Percebam, Caim poderia em Cristo governar sobre si mesmo.
sobre a terra e sobre si mesmo. É sobre essas coisas que o homem deve governar. E qual foi a resposta de Caim? Ele levou o pastor de ovelhas para o ermo, para o campo, elevou-se acima dele e o matou. A resposta de Caim foi a total e completa recusa da oferta de Deus, de fazer parte da pátria dele. E o que Caim faz? Caim, mortificado pela angústia e pelo medo, não pelo arrependimento. Agora ele teme os homens, ele teme ser morto por eles. Notem que Caim não teme a Deus, mas aos homens. Percebem que aqui a relação já vai sendo transferida? E o que Deus faz? Ele coloca um sinal em Caim, que ao meu entender está tipificando Cristo, dizendo que por causa daquele sinal ele não irá morrer, por causa de Cristo. E o que Caim faz? Ele não confia em Deus. Ele não acredita na salvação pelo Cordeiro. Então Caim começa a sua própria pátria, a sua própria família. Ele constrói uma cidade. Isso não é interessante? Vejam, a primeira cidade foi construída por Caim, o homicida, o assassino de homens. No hebraico, isso fica mais interessante porque no hebraico a palavra cidade, ela significa angústia, local de agitação, local de vigilância, uma fortificação. O que vocês acham disso? Percebem? A solução de Caim para o problema do pecado foi construir uma cidade. Ali, naquele lugar de angústia, de agitação, ele os podia vigiar e dominar. Lembrem que o mandamento de Deus era qual? Era povoar a terra, multiplicar e povoar. E o que Caim faz? Ele concentra todo mundo no mesmo lugar. Isso é o contrário do que Deus tinha planejado. Bom, o mundo de Caim, ele progride, de fato, ele exerce um mandato cultural, mas nos seus próprios termos. Surge a pecuária, o domínio sobre os animais, as artes e a música, a metalurgia, ferramentas, armas, as tecnologias se desenvolvem. E alguns séculos depois, o que acontece? A Terra se torna um lugar completamente arruinado, completamente corrompido. De modo que foi necessário o dilúvio, tamanha era a corrupção da Terra. Depois do dilúvio nós temos o quê? Noé, e ele planta uma vinha, e ele bebe o sumo da videira, tipificando aqui mais uma vez Cristo. Ele inicia o cultivo da terra no fundamento certo. E o que faz um dos seus filhos? Cã. Cã, ele zomba de seu pai. E mais uma vez a pátria de Deus é rejeitada. Noé, por essa razão, Noé amaldiçoa Cã. Ele diz que os seus descendentes seriam servos de servos, ou seja, eles seriam escravos de homens. E o que Cã faz? Cã faz política, só que agora num nível totalmente novo. De sua descendência, sai Nimrod, o precursor dos construtores de cidade, como a Bíblia diz. O homem que, segundo a tradição, construiu Babel, a torre que se eleva da terra aos céus. Nimrod, ele tenta criar uma pátria universal, um governo mundial, que ele tenta fazer uma grande família, uma família mundial, que levaria o homem à sua condição pretendida. De Cã saem os cananitas, os assírios, os egípcios, os babilônios, os filisteus e entre tantas outras nações, todas elas inimigas declaradas da nação de Deus. Eu vou tentar ser breve porque o nosso tempo já está se esgotando, mas eu vou continuar fazendo essa distinção das duas famílias sendo construídas, das duas pátrias. Depois dessa situação nós temos Abraão, a partir de quem, por meio de um filho dado por Deus, todas as nações da terra seriam abençoadas. O filho dele é Isaac, tipificando Cristo. E o que faz Abraão? Abraão não consegue esperar. E ele resolve começar a sua pátria ele mesmo. E o que ele faz? Ele tem um filho com a escrava egípcia. Vocês percebem o padrão aqui? Depois disso, o que acontece? Nós temos Isaac.
o filho da promessa. E de Isaac nascem Esaú e Jacó. Um rejeita a progenitura, o outro, um mentiroso e enganador, ele é levado para o deserto e feito nova criatura por Deus. Jacó vira Israel. Mais uma vez, Jacó vira Israel. Isso é muito interessante. Israel é aquele que lutou com Deus. Junto de Deus. E esse padrão se repete, vai se repetindo até que, o que acontece? Pela rejeição contínua e reiterada do governo de Deus, a sua pátria acaba por se tornar escrava no Egito. Servo de servos e escravos sob o domínio de Faraó. E quem é Faraó? Ele é o Estado feito homem, a encarnação do absoluto. Ele é o quê? Ele é aquele que é responsável pela cheia do Nilo. Ele é aquele responsável pela ordem do cosmos, como eu mencionei anteriormente. Depois disso, Deus tira Moisés do Egito e, através de Moisés, ele tira o seu povo de dentro do Estado egípcio. No deserto, Deus continua ensinando seu povo, sobre o fundamento verdadeiro da relação com Ele. Ele continua ensinando de Cristo, sobre Cristo. No deserto, ele se torna a única fonte de sustento da ordem, da unidade e da lei. Nós temos todas aquelas figuras maravilhosas do que acontece no deserto. Bom, depois do deserto, o que fazem os israelitas? Eles clamam por um rei, a exemplo dos outros povos. Percebem? Eles foram tirados de dentro do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles, o Estado. Eles anelavam por aquela estrutura de pátria, o pecado cristalizado na forma de Estado, dentro da pátria de Deus. Vocês conseguem aqui dimensionar o grau de abominação do que se configura? O povo de Deus clama por um rei que não é Deus. Eles clamam pelo governo de um homem. E qual a consequência disso? Leiam 1 Samuel 8 que vocês vão descobrir. Mas eu já aviso, qualquer semelhança com o Estado moderno não é mera coincidência. O rei escolhido é Saul. E o que acontece com Saul? Imaginem só o peso sobre os ombros desse homem. Imaginem a natureza profana do seu estado. O pobre Saul, é claro, acaba enlouquecendo. Aqui nós temos a plenitude da manifestação do pecado, o estado travestido de pátria de Deus. Depois de Saul, Davi, Salomão e toda aquela linhagem dos reis que se seguem. E o grau de loucura e de deterioração, ele se estende ao ponto de que toda Israel acaba dentro da Babilônia. E mais uma vez a situação se repete, ou seja, a pátria gerada debaixo do subsolo, do pó da terra, do homem carnal, ela tenta outra vez mais absorver a pátria gerada do alto. E o que Deus faz na sequência? De novo ele resgata um remanescente e por meio dele continua a formação da cidade que tem fundamento. A cidade, qual é o fundamento? Cristo. Isso continua, se repete, até o momento em que nós entramos de novo na situação colocada no Novo Testamento e tudo aquilo que eu falei acerca de Cristo. E aqui, mesmo aqui, continua esse padrão se repetindo. Cristo chama o seu povo, ele reúne o seu rebanho, ele o chama para fora do seu estado, seja esse estado Israel, Roma ou qualquer outra das nações. Ele o chama para fora, para formar um corpo, do qual ele é o cabeça. E é isso que significa a palavra igreja, eclesia, do verbo kaleo, que significa chamar para fora. Interessante isso, não é? Agora, esse padrão se repete depois, e assim será até o final dos tempos. Por Deus feitos estrangeiros e peregrinos nessa terra, para que possamos ser adotados como seus filhos. Agora, já quase encerrando, tem uma coisa que eu quero dizer que é bem interessante. Quando o diabo oferece a Cristo o domínio sobre todos os reinos da terra, o que ele está fazendo ali? Geralmente eu pensava que ele estava oferecendo era uma falsa
a oferta, porque os reinos pertencem a Cristo. Mas não, né? O que ele está oferecendo são os seus filhos, aqueles que foram gerados pelo pecado. Em 1 João nós temos que aquele que permanece no pecado, que está e continua nesse estado, procede de Satanás. Porque Satanás vive no pecado desde o princípio. São filhos dele, né? Tenham em mente isso. Duas são as pátrias que vêm sendo geradas desde o princípio: a pátria de Deus e a sua sombra maldita, o Estado. Percebam, o Satanás faz isso no deserto, ele leva Cristo para o deserto e oferece ali as suas nações, a família que ele está construindo. Mas é claro que Cristo não pode aceitar essa oferta. E por que não? Porque aquelas nações, aquelas pátrias, elas são constituídas por aqueles que rejeitam Cristo. Agora lembre, se o Estado, na sua dimensão teológica, isto é, enquanto cristalização do pecado original, se ele é isso, então ele constitui o nosso próprio ser. Né? Isso significa que nós somos Estado. Esse é o nosso Estado. Né? Cada um de nós, individualmente e coletivamente considerados. Por isso não importa o quão duro alguém luta contra o Estado, na sua manifestação política ou religiosa. Isso é só a superfície do fenômeno. Né? É se ele continua sendo o Estado. Tudo o que ele fará será transitar de um lado ao outro, entre aqueles extremos que eu mencionei no início. Ora para uma das formas do totalitarismo, ora para uma das formas de um individualismo anárquico, por assim dizer. Né? Mas sempre dentro do Estado. Vocês percebem isso? Ou você está em Cristo, sob o seu governo, servo de Deus, ou você está no Estado, sob o seu domínio, escravo de homens. Não existe nada fora dessas opções. Nem se fôssemos fera e nem se fôssemos deuses, como entendia Aristóteles. Agora, para encerrar mesmo, né, eu quero fazer um pequeno adendo aqui, visando aqueles que acreditam na possibilidade de um Estado cristão. Eu digo, lembrem do que aconteceu com a nação de Israel quando quis se tornar um Estado. Meditem nisso. Agora, entendam uma coisa. Né? Um Estado cristão, ele é uma aberração lógica, né? Ontológica e teológica. Uma contradição em termos. Ele é um círculo quadrado. É uma entidade impossível. Entendam que Cristo é a abolição do Estado, em todas as suas formas e manifestações. Sejam elas na sua forma política, religiosa ou qualquer outra. Cristo é a abolição do Estado. Eu encerro por aqui a minha fala e agradeço de verdade a paciência de todos vocês. Muito obrigado.